Meus cumprimentos a todos, espero que estejam a nos ouvir bem. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite, a honra que me confere o Instituto para partilhar com o professor Jorge Atuguia a moderação deste 6º webinário, deste 12 de junho, que vai abordar que opções terapêuticas dispomos no enfrentamento da Covid. E teremos, em rápidas palavras, três preletoras. A cada uma nós teremos 10 minutos de tempo para as suas manifestações. E vamos começar pela doutora Isabel Aldir, que é diretora clínica do Hospital Egas Muniz, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, em Portugal. Ela é assistente hospitalar graduada sênior de doenças infecciosas e assistente convidada da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. E em seguida teremos a doutora Joana Cortes, que é especialista de gestão clínica da Organização Mundial de Saúde em Guiné-Bissau. Ela é médica infecciologista com mestrado em saúde pública do Instituto de Medicina Tropical da Antuérpia e tem como principais áreas de interesse de suas investigações o HIV, a tuberculose, a hepatite, malária e doenças tropicais negligenciadas. E a nossa terceira interveniente é a professora doutora Fernanda Dias, que é professora catedrática da Universidade Agostinho Neto de Angola, que é médica especialista em medicina interna, com diferenciação em doenças transmissíveis, pós-graduada em saúde pública e medicina tropical pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, com mais de 35 anos de experiência profissional. É ainda mestre em educação médica e doutorada em clínica das doenças tropicais, também pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Possui amplo conhecimento das políticas e estratégias do Sistema Nacional de Saúde de Angola e já liderou vários grupos de trabalho para definição de planos de emergência, elaboração de políticas, estratégias, normas e outros instrumentos técnicos. Ficou acordado entre nós que inicia este seminário a doutora Isabel Aldir. Por gentileza, tem a palavra. Boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir e a ver a apresentação. Eu confesso que não estou a conseguir vê-lo. Miguel, podemos só confirmar se está... Ok. Já está. Ok, então boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas, um agradecimento inicial ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical, bem como à Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, por nos terem colocado este desafio, que é absolutamente pertinente, dada a situação ímpar que todos nós vivemos. E ao longo desta brevíssima apresentação eu irei fazer uma breve introdução e depois orientar mais a apresentação para os casos de Covid, que são casos considerados ligeiros, e ver qual é a forma como nós os abordamos. Passar depois para aqueles casos mais graves que habitualmente necessitam de internamento hospitalar, para depois fazer uma brevíssima conclusão. Como sabemos, as manifestações clínicas deste vírus são, por vezes, muito frustrantes, muito difíceis de identificar, e embora com maior frequência a pessoa manifeste febre, tosse, por vezes dificuldade respiratória e toda outra plétora de sintomatologia, nomeadamente a falta de paladar, a falta de cheiro, dor de garganta, mas a grande maioria, mais de 80% dos casos, são casos com muita pouca tradução clínica ou mesmo nenhuma, constituindo assim um desafio muito grande em termos de identificação dos mesmos e em termos de controle da infecção e quebra de novos ciclos de transmissão.
E depois temos uma pequena percentagem, cerca de 20% das pessoas, que de facto têm tradução clínica da doença e de entre estas, cerca de 5% têm uma manifestação clínica grave que muitas vezes necessita de uma abordagem em termos de cuidados mais diferenciados, nomeadamente cuidados intensivos. E isso pode ser traduzido para nos facilitar o raciocínio em diferentes fases ou diferentes estadios que têm abordagens necessariamente distintas. Vendo então os casos ligeiros, aqueles casos que habitualmente não obrigam a internamento, eles devem ser abordados focando particularmente a necessidade de a pessoa se manter em casa e ter sempre presente que, de facto, cerca de 80% das pessoas recuperam desta doença sem necessidade de terem um tratamento particular. E isto é um dado muito importante. Portanto, 80%, a grande maioria, não precisa de qualquer atitude terapêutica imediata e deve-se, perante elas, privilegiar o isolamento e o acompanhamento no seu domicílio. E a proposta terapêutica que nós podemos oferecer a estas pessoas é um tratamento sintomático, nomeadamente com paracetamol, na dose habitual e a dose para adulto, 1 grama, cerca de 3 vezes ao dia no máximo, sendo que os anti-inflamatórios não esteroides não estão completamente prescritos, não estão completamente contraindicados e naquelas pessoas que por outras situações de saúde estes medicamentos já façam parte do seu dia a dia, não há uma obrigatoriedade de os interromper, muito embora não devam ser a nossa primeira opção. Devemos, nestas pessoas, evitar terapêuticas nebulizadas e, por exemplo, se tivermos necessidade de fazer uma terapêutica broncodilatadora, deveremos dar o privilégio para fármacos inalados e não nebulizados, apenas para evitar a dispersão das partículas virais. E se for o caso de termos uma pessoa que já faça uma ventilação não invasiva, imaginem uma pessoa que tem uma apneia do sono e que já faz habitualmente CPAP, devemos lhe dar a indicação clara para só fazer esta ventilação não invasiva quando estiver sozinho no seu quarto, não estar a partilhar com o espaço com mais ninguém, para de facto evitar que se coloquem aqui outros ciclos de transmissão da doença. E isto é a grande maioria das nossas atitudes, porque a grande maioria dos doentes, de facto, são estes doentes. Medicações específicas, mais direcionadas para o SARS-CoV-2, não devem ser prescritas em ambulatório, fora do âmbito do ensaio clínico. E, portanto, a única medicação que nós devemos recomendar a estes doentes, de facto, é uma medicação sintomática. Os antibióticos, nunca é por demais reforçar que os antibióticos não tratam a Covid-19, não têm aqui qualquer tipo de mais-valia. Nos casos mais graves, aqueles que habitualmente necessitam de um internamento, são habitualmente aqueles que concorrem com uma pneumonia intersticial e nestes a gente depois pode ter diferentes gradações, aqueles que decorrem com pneumonia mas sem insuficiência respiratória, que ainda assim têm indicação para internamento numa enfermaria dedicada a estas situações e para estes doentes, e se for possível, a melhor proposta terapêutica que nós temos para oferecer à luz dos conhecimentos atuais é o Remdesivir. O Remdesivir que deve ainda assim ser privilegiada a sua utilização no âmbito de protocolos de ensaios clínicos ou de regimes de utilização especial. E vir aqui um bocadinho lembrar que de facto nós estamos perante uma situação nova,
que todos nós estamos a aprender e em que a informação está a surgir a um ritmo muito acelerado e muito difícil por vezes de se acompanhar. E em relação à parte das estratégias terapêuticas para esta doença, a sua procura é um processo complexo, muito desafiante. Apenas para terem uma noção, há cerca de 332 interações entre proteínas do hospedeiro e as proteínas do SARS-CoV-2 e já estão identificados 69 medicamentos que já existem ou que estão em fase de investigação, que estão dirigidos a 66 proteínas humanas. Portanto, há aqui um manancial de potenciais fármacos para esta situação muito grande. Agora, como é que estes potenciais tratamentos se traduzirão na prática clínica, quer em termos da sua eficácia, quer em termos da sua segurança, é algo de muito diferente e que nós não sabemos como é que vai acontecer. E temos que ter, mesmo numa fase de pandemia, presente que a necessidade de ensaios clínicos é fundamental. É fundamental porque se os dados não forem corretamente registados e trabalhados, depois somos incapazes de tirar quaisquer conclusões deles. O uso de medicamentos sem que nós tenhamos um grupo de controle, em última análise, não nos permite tirar conclusões nenhumas em relação à eficácia e à segurança e pode até atrasar os processos de licenciamento desses fármacos, para além de que pode, por usarmos fármacos que são habitualmente utilizados para tratamento de outras doenças crónicas, condicionar que as pessoas que têm essas doenças crónicas se veem no constrangimento de não terem acesso ao seu medicamento habitual. E, portanto, temos que ser algo cautelosos quando nos propomos a fazer o uso de medicamentos para os quais não temos evidência e devemos restringir o seu uso, de facto, ao âmbito de ensaios clínicos. Isto para vos dizer que, mesmo nestes casos graves, em que se acompanha a manifestação clínica de insuficiência respiratória, para além do Remdesivir, devemos e podemos considerar o uso ponderado de outras terapêuticas que estão em investigação, naturalmente respeitando os princípios éticos e sempre, como vos dizia, no âmbito de ensaios clínicos aprovados e randomizados. E utilizando a hidroxicloroquina e a cloroquina, o anticorpo monoclonal, o tocilizumab, o interferão beta-1A, o lopinavir, ritonavir e muitos outros, e a lista é quase infindável. Quando o doente, para além da insuficiência respiratória, apresenta uma tempestade citoquímica com uma instalação de uma disfunção multiorgânica ou uma síndrome de dificuldade respiratória do adulto, aí a indicação é clara para haver um internamento em cuidados intensivos, com o suporte de órgão que seja necessário. E nestes casos, para além de todos os outros fármacos atrás enunciados, há ainda quem advoga a utilização de soro convalescente e de corticoides, nomeadamente metilprednisolona, na dose de 40 mg 2 vezes ao dia durante 5 dias. Mas aqui convém termos presente que, no geral, a corticoterapia não está recomendada em doentes com Covid-19. Isto é uma singularidade que deve ser considerada caso a caso. A corticoterapia não é uma estratégia terapêutica generalizada para a Covid-19. Por gentileza, colega, queira concluir. De suspeição de sobreinfecção bacteriana, devemos fazer a terapêutica empírica, baseada naquilo que seja a epidemiologia e os perfis de sensibilidade conhecidos locais, e ter perante todos os doentes presentes sempre as medidas gerais, nomeadamente a anticoagulação em dose profilática, e privilegiar a maximização da terapêutica de suporte, com os antipiréticos, o suporte hídrico, o oxigênio, o controle da dor, bem como do desconforto respiratório. Concluindo, até ao momento não há nenhum medicamento específico ou uma combinação de medicamentos
com uma eficácia claramente comprovada contra o coronavírus, e o tratamento principal é um tratamento de suporte. E ter sempre presente que todos nós devemos ter sempre o princípio da não maleficência e, primeiro que tudo, não prejudicar os nossos doentes com terapêuticas que não estão demonstradas em termos da sua eficácia. E ter presente que mais importante de tudo é, de facto, prevenir com as medidas que todos nós conhecemos, nomeadamente uma correta higiene, distanciamento e o uso de máscaras. E muito obrigada. Muito obrigado, professora doutora Isabel Aldir, e passo em seguida a palavra à doutora Joana Cortes. Bom dia a todos. Não sei se, Miguel, não sei se está a ver o meu ecrã, eu estou completamente às escuras. Estamos a ver, mas precisa de o pôr em modo de projeção, se faz favor. Pode voltar a clicar no modo de projeção? Estou a clicar, Miguel, mas conseguimos ver o ecrã, pode mostrar assim, dessa forma. Pode seguir. Oh, peço desculpa, é que o que me dá a sensação é que o meu computador, entretanto, está assim um bocado empancou. Peço imensa desculpa, porque não consigo sequer passar os slides. Sim, está bloqueado. Se calhar eu propunha que passássemos à doutora Fernanda Dias e depois regressamos. Peço desculpa. Está bem, então a doutora Fernanda Dias, enquanto a doutora Joana Cortes soluciona o seu problema técnico. Doutora Fernanda, por gentileza. Está visível, não está? Está sim. Muito obrigada. Está bem. Bem, eu renovo os meus cumprimentos por a organização, Associação Portuguesa de Administração Hospitalar, ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical, pelo convite que nos foi endereçado, esperando satisfazer o grande desafio. Renovo igualmente os cumprimentos aos palestrantes e aos orientadores. Cumprimento igualmente os nossos teleconferencistas. Nós vamos abordar alguns aspectos no âmbito das opções terapêuticas, que é o tema. Vamos fazer uma abordagem terapêutica dos doentes em Angola. Gostaria de chamar a atenção, apenas para contextualizar, que Angola teve, de acordo, tiveram conhecimento, portanto, as unidades sanitárias, as instituições sanitárias teve conhecimento em finais de dezembro do surto epidémico na altura que ocorria na cidade da China. Em 30 de janeiro foi criada uma comissão interministerial. Foi precoce, tendo em conta os antecedentes, não é? Que são recorrentes, a que o país está submetido quase, para não dizer anualmente, de vários surtos epidémicos da maioria das doenças infecciosas. Nessa mesma altura foi concluído um Programa Nacional de Contingência e coincide, naturalmente, com a data em que a OMS considera o estado de emergência pública. Ao 1 de janeiro, é iniciada uma quarentena institucional de todos os passageiros provenientes da China, quer os angolanos, como também os chineses. Para recordar que, eventualmente, há uma movimentação muito grande de Angola para a China e vice-versa. Nessa altura também inicia-se o rastreio de todos os casos suspeitos a nível do aeroporto internacional, provenientes igualmente da China. A 17 de março é iniciada a quarentena institucional de todos os voos, de todos os passageiros provenientes de voos, né,
de países com transmissão comunitária declarada. A 21 de março é diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 em Angola. Nessa altura foram encerradas as fronteiras, quer aéreas, marítimas e terrestres, tendo em conta a vasta fronteira terrestre que Angola tem com os nossos países vizinhos. É iniciada, portanto, a investigação dos contactos e ativada as equipas de resposta rápida. São igualmente, em simultâneo, e continuam a manter-se até o presente momento, também os cursos de superação, né, quer de capacitação dos profissionais de saúde, manuseamento de casos, o aumento da capacidade laboratorial, elaboração de normas de conduta, definição de estratégias e a investigação científica com vista a produzir-se evidências locais. De facto, é um grande desafio nós falarmos de opções terapêuticas, sobretudo, como e disse muito bem a doutora Isabel Aldir, ou na existência de atualmente tratamento eficaz, comprovado com evidência clínica robusta, que apontam para um tratamento específico, tendo em conta, sobretudo, a grande variabilidade clínica, né, dos pacientes. Por outro lado, no início, Angola, apesar de não haver comprovada eficácia, tendo em conta as recomendações iniciais da Organização Mundial de Saúde, adotou o tratamento off-label com cloroquina e hidroxicloroquina, estando igualmente de forma isolada ou eventualmente associada com a azitromicina, sobretudo nos casos clínicos mais leves ou moderados, deixando os antivíricos, nomeadamente o remdesivir, e a associação de oseltamivir com inibidores da protease para situações comprovadamente graves, com internamento em unidade de cuidados intensivos. A antibioterapia está apenas reservada para aquelas situações de situação comprovada de sobreinfecção bacteriana, e tendo em conta o perfil nosológico, foram propostas algumas combinações, nomeadamente a ceftriaxona ou eventualmente a amoxicilina com ácido clavulânico, associado a um macrólito, tanto azitromicina ou claritromicina. Ora, no início da pandemia, e nós vamos tentar contextualizar, porque de facto nós temos duas etapas em todo esse processo. No início da pandemia, e tendo em conta os antecedentes referidos, a estratégia era testar, tratar e isolar. Portanto, todos os indivíduos testados, positivos, logo no início, portanto, a partir de março, beneficiavam do tratamento da hidroxicloroquina. Tal como disse inicialmente, reservando a associação para aquelas situações consideradas já moderadas, portanto, de evolução moderada. Ora, com a evolução do próprio processo da pandemia, as inúmeras e sucessivos ensaios clínicos que têm sido desenvolvidos, vamos dando conta de que a cloroquina é questionável, em toda a literatura que nós temos acesso, continua a ser questionável a sua utilização. Em vários países, apesar de ter sido usada durante algum tempo e referenciada em algumas unidades. Como podemos ver, há referências, a última referência do Lancet, inclusivamente, foi retraído esse mesmo artigo. Ora, isso levou-nos, naturalmente, a nós termos que, e face a dinâmica e a necessidade de ir buscar evidências locais, termos iniciado alguns ensaios clínicos, embora tendo uma população muito pouco significativa, portanto, para nos dar alguma evidência, de rever, e está em curso a revisão atualmente das terapêuticas que vamos aconselhar para os diferentes níveis de pacientes que chegam às nossas unidades sanitárias. O contexto atual, e isto é o resumo do relatório
da Direção Nacional de Saúde Pública, referente até o dia 7 de junho, portanto, há sensivelmente 5 dias. De aproximadamente 91 pacientes infectados, não é, com SARS-CoV-2, assintomáticos foram identificados 90%. Portanto, a dúvida está se eventualmente esses indivíduos são verdadeiramente assintomáticos ou estão numa fase pré-sintomática, tendo apenas sido referidos como pacientes em que se identificaram alguns desses sintomas nas percentagens que nós apresentamos, 10% desses pacientes. Não é? A febre é, na verdade, um dos sintomas mais comum, não é? Na ordem dos 20%, não é? Mais comum, desculpem, a tosse, 27%, a febre, 20%, depois temos as cefaleias, 14%, e a dificuldade respiratória, apenas 13% dos casos. Naturalmente, todos esses sintomas são, normalmente, a febre, as cefaleias e o mal-estar, são sobreponíveis à maioria dos síndromes febris prevalentes no país, nomeadamente a malária, as arboviroses, não é? Como e as próprias salmoneloses. Ora, face a estratégia atual, e tendo em conta toda essa dinâmica do processo e a compreensão que se vai tendo permanente em relação aos diferentes estudos que têm sido efetuados, não é? Nós estabelecemos como estratégia atual a seguinte: é aconselhável, portanto, aos assintomáticos, não aqueles assintomáticos que pressupõem que, para além da identificação da infecção, há uma comprovada ausência de alterações clínicas, laboratoriais ou mesmo imagiológicas. A literatura descreve que podem, em situações, não existirem sintomas, não é? Manifestos, mas que, entretanto, os doentes podem ter alguma tradução, sob o ponto de vista mesmo radiológico, de alguma progressão da doença. Portanto, todos esses em que há comprovada a ausência de alterações clínicas, imagiológicas e laboratoriais, em que, como nós continuamos com isolamento institucional, portanto, contrariamente àquilo que é a prática em Portugal, nós ainda, estes casos, são controlados institucionalmente. Portanto, esses indivíduos ficam sob quarentena institucional, apenas com apoio psicológico e com uma vigilância clínica epidemiológica durante o período até a negativação do RT-PCR. Atualmente, estes doentes não beneficiam de qualquer tratamento farmacológico. As situações clínicas leves, não é? Leves a moderadas. Normalmente, também, só indivíduos são controlados, já em algumas situações, sobretudo os moderados, em internamento hospitalar, né? Beneficia igualmente de uma avaliação diária das alterações clínicas, laboratoriais e um controle da progressão dos sintomas com vista a uma detecção precoce das complicações. Beneficiam de um tratamento sintomático e, eventualmente, antibioterapia se houver sinais de sobreinfecção. Queria concluir, colega, por favor. Sim, estou no fim já, professor, estou no fim. Avaliar também a utilização dos antimaláricos num contexto, ou eventualmente de antivirais, num contexto de ensaios clínicos. Para os doentes graves e aqueles que apresentarem sinais de gravidade são referenciados para as unidades de cuidados intensivos. Atualmente ainda o uso quer da corticoterapia, quer dos imunomoduladores ou eventualmente de drogas antivirais serão apenas utilizadas no contexto de ensaios clínicos. Portanto, para terminar, apenas chegar à conclusão que, tal como o pensador nos diz, só sei que nada sei. Nós temos um contexto completamente diferente, com o número de casos reduzidos, embora ontem já foram identificados no total 118 casos. No entanto, continua a existir a maior
prevalência de situações assintomáticas. Vários questionamentos, estão em curso alguns trabalhos de investigação que, e certamente, irão esclarecer-nos quais são os fatores de suscetibilidade versus de proteção que poderão estar na base desse comportamento, não é? Sobretudo a nível local. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Com a palavra, a doutora Joana Cortes para a sua manifestação. Então, muito bom dia a todos. Já conseguem ver o meu ecrã? Peço desculpa por este problema que tive. Muito bom dia. Sim, vemos perfeitamente. Renovar os votos de agradecimento ao IHMT e à APA pela organização, a todos os meus colegas, ao professor Fernando e ao professor Jorge da Turquia e a toda a plateia. Portanto, a mim endereçaram-me este convite para falar das opções terapêuticas na Guiné-Bissau e começando um pouco com a descrição muito sumária de como está peço desculpa, como estamos no mundo. Portanto, sabemos que já ultrapassamos os 7 milhões de casos, sabemos que a região pan-americana está a liderar em termos de novos casos e também de novos óbitos. Sabemos também que, no que diz respeito à mortalidade, a região europeia ainda lidera em termos de mortalidade. No entanto, na região africana nós temos países como a África do Sul, a Nigéria, a Algéria e a Argélia a liderarem em termos também de novos óbitos diários. A pandemia Covid atingiu a Guiné-Bissau num momento político muito frágil e muito sensível. O primeiro caso foi oficialmente, os primeiros 2 casos foram reportados no dia 25 de março. A partir do dia 25 de abril, nós temos uma explosão dos casos que foi atribuída a um caso super spreader e atualmente, ao dia de hoje, temos 1460 casos cumulativos. Sendo que temos uma taxa de testes positivos extremamente alta, que ronda sempre à volta dos 60% a 70% dos testes que fazemos são testes positivos. A nossa distribuição etária engloba, acima de tudo, doentes na faixa etária entre os 30 e os 49 anos, principalmente o sexo masculino, e temos também uma proporção de casos cada vez mais novos a apresentarem-se tardiamente e muito conduzido pela epidemia VIH, que é altamente prevalente no país, e portanto temos cada vez casos em uma população mais nova com infecção VIH. De qualquer das formas, nestes casos também tardios, também temos cada vez mais a apresentação em doentes complexos, com diabetes mellitus não controlada, com patologia hipertensiva, doentes também com tuberculose. As dificuldades são muitas e começam por dificuldades logísticas, portanto nós mantemos-nos com um estado de emergência que foi novamente renovado, com as fronteiras que, apesar de terem sido abertas para ajuda humanitária e para alguma terrestres mantêm-se fechadas, as aéreas abertas, mas a verdade é que também, dada a saturação dos mercados internacionais, como é do conhecimento de todos, nós não conseguimos ter no país a entrada de equipamento, materiais e consumíveis que são necessários para um tratamento adequado do doente Covid. Uma das grandes dificuldades neste país é o fornecimento contínuo de oxigênio. Nós temos somente uma única estrutura privada em Bissau que tem a possibilidade de ter uma central independente de oxigênio. As outras 2 estruturas de referência não têm problemas de manutenção nas fábricas e não têm a possibilidade de fornecer continuamente oxigênio aos doentes.
Temos dificuldades que muitas vezes também estão relacionadas com a gestão clínica e os registros clínicos e a monitorização dos doentes, também associada a uma infecção muito elevada nos profissionais de saúde. Nós temos 176 casos confirmados de infecção em profissionais de saúde num país que tem poucos mais de 300 médicos e outros quantos de enfermeiros. Portanto, é uma situação também caótica pelo atingimento e pelas dificuldades que cria nesta massa crítica de profissionais de saúde. Temos também pouco EPI no país, poucos produtos de desinfecção e também muitas vezes um uso que não se faz, um uso apropriado do EPI, que também pode estar relacionado com este receio que os profissionais de saúde têm de terem sido muito deles infectados e, portanto, receio de voltar à atividade clínica e por isso também potencialmente a causar um uso inapropriado de EPI. Portanto, as condições são difíceis e, portanto, os 3 hospitais de referência em Bissau vêem-se neste momento com as enfermarias que muitas vezes estão cheias com os doentes Covid e com uma quebra dos serviços médicos essenciais. Ou seja, muitas vezes nós temos a ocupação do hospital por patologia Covid e ficamos sem a possibilidade de ter um hospital... Estou a ouvir a professora. Que possa... Consegue ouvir? Alô? Agora sim. Sim. Portanto, estava a dizer que os serviços médicos essenciais também entram em ruptura por este atingimento dos profissionais de saúde e por termos hospitais que estão cheios com doentes com comorbilidades e patologia Covid. As orientações internacionais da OMS são muito claras no tratamento clínico do doente Covid, atribuindo uma grande importância ao papel da oxigenoterapia, ao tratamento de suporte e depois associado a uma boa gestão do tratamento das comorbilidades e, acima de tudo, reconhecimento precoce da doença grave, das suas complicações, com uma gestão apropriada dos sintomas. Como já foi referido pelas colegas, não existem evidências suficientes que possam atribuir um tratamento eficaz para Covid-19 e a Guiné-Bissau está neste processo de ser incluída no Solidarity Trial da OMS para tratamento Covid-19. As orientações também são muito claras que qualquer doente hospitalizado com síndrome de dificuldade respiratória aguda deve ser criticamente avaliado em fatores de risco e depois ter uma orientação para os diferentes níveis de cuidados, mas é importante referir que na Guiné-Bissau nós não temos uma verdadeira unidade de cuidados intensivos, portanto aquilo que se chama cuidados intensivos na verdade não são cuidados intensivos, nós não temos ventiladores invasivos disponíveis no país, a não ser os que estão nos blocos operatórios, que já são poucos do bloco operatório, e temos poucos aparelhos de ventilação não invasiva, os quais muitas vezes ou têm falta de acessórios como traqueias, filtros, máscaras, ou os próprios profissionais de saúde não sabem manusear corretamente. Neste sentido, também a OMS, muito recentemente, esta semana, conseguiu enviar uma equipa médica de emergência, com colegas nossos vindos de Portugal, para exatamente fortalecer, nomeadamente pneumologistas, infecciologistas, para fortalecer esta resposta e este treino on the job dos colegas, para que possam usar o mais simples, como sejam cânulas nasais, máscaras com sacos, máscaras de Venturi, máscaras de Bossinhac e CPAP, porque tudo o que seja acima de CPAP nós não temos capacidade de ter no país, nem estamos preparados. Estamos no processo também de incluir um Early Warning Score que nos possa ajudar a avaliar mais rapidamente o doente crítico para haver uma referenciação para o único hospital que tem oxigênio disponível em Bissau. E, portanto, na doença grave, conforme eu referi, temos oxímetros de pulso, que são poucos, temos um fornecimento de oxigênio que nem sempre é contínuo e temos algumas máscaras, interfaces de oxigênio e poucos ventiladores não invasivos no país.
Apesar de estas recomendações internacionais serem do não uso de qualquer tratamento na medida em que não existe evidência científica que o suporte, o subcomitê da clínica da Guiné-Bissau decidiu incluir tratamento antivírico com fosfato de cloroquina, na medida em que para já ainda não temos hidroxicloroquina no país, em todos os doentes sintomáticos e associá-lo à azitromicina. Isto é prática que se tem feito e somente nos doentes que tenham cardiopatias ou outras suspeições de uma doença cardíaca que possam ter efeitos adversos destes medicamentos, nós não incluímos. A oxigenoterapia, conforme já disse, é escalonada desta forma, parando na ventilação não invasiva, e em termos do tratamento da diabetes temos, por exemplo, muitas vezes temos falta de insulina rápida e lenta no país. O tratamento da hipertensão arterial temos também poucos antihipertensores endovenosos e o tratamento do VIH, como disse e referi, temos tido cada vez mais doentes com uma apresentação com a comorbilidade associada ao VIH e uma apresentação rápida e que rapidamente progride para grave e com uma mortalidade associada. A maioria dos nossos óbitos que à data de hoje estão confirmados em 15 óbitos, sendo que existem outras mortes ainda por codificar com Covid ou devido a Covid, são exatamente mortes que ocorrem em poucas horas de admissão à estrutura hospitalar, o que significa que são doentes que se apresentam graves, tardiamente e, portanto, de um manejo muito complexo. O uso dos corticoides, apesar de, como já referido pelas minhas colegas, não está recomendado, o governo da Guiné-Bissau também no seu protocolo clínico inclui o uso de corticoterapia no estadio 2 da apresentação do doente com pulsos de corticoides, conforme referido já pelas minhas colegas. Estamos agora numa tentativa de, com esta equipa médica de emergência que está no terreno há poucos dias, de começar a ventilar os nossos doentes com os poucos ventiladores não invasivos que dispomos e em fazer o proning e portanto estamos nesta fase a elaborar job aids que possam ajudar os clínicos, acima de tudo, a fazer uma prática de VNI que nunca tinham feito anteriormente e a tentarem com estes poucos recursos, por exemplo, poder usar o proning com as vantagens associadas e que a evidência mostra que é bastante benéfico para o doente. Portanto, num jeito de conclusão, último slide, nós temos dificuldades no fornecimento do oxigênio, que é o pilar mais importante do tratamento do doente Covid. Temos doentes complexos por apresentação tardia, num estado já agravado e com comorbilidades associadas. Temos uma dificuldade na gestão clínica destas comorbilidades e também da própria oxigenoterapia e como tal para nós a testar, isolar e rastrear ainda é fundamental. Este rastrear tem critérios diferentes porque neste momento nós temos em Bissau um padrão de transmissão comunitária, enquanto que nas outras regiões temos agrupamentos de caso e temos também a transmissão esporádica e por isso os critérios de testagem são diferentes. No entanto, não podemos esquecer que somente temos dois laboratórios em Bissau, o que significa que com o aproximar da época das chuvas vai ser absolutamente difícil poder transportar amostras das regiões para Bissau para poderem ser testadas. Também este país é conhecido pela forte dependência da apanha do caju como sendo o seu motor económico e de sobrevivência e portanto nós ainda temos regiões que estão fechadas entre si e portanto não só do ponto de vista económico mas também de as pessoas poderem chegar a Bissau onde podem ter oxigenoterapia também é uma situação complicada. E temos trabalhado também muito dentro do COES para a necessidade de alertar que temos de manter os serviços médicos essenciais. As lições na altura do ébola já nos ensinaram que morreu-se mais de malária e de outras doenças preveníveis por vacinas do que propriamente por ébola que não chegámos a ter e portanto o mesmo pode acontecer aqui durante esta epidemia por Covid. E penso que terminei. Muito obrigada. Muito obrigado a todas as preletoras pela riqueza de suas apresentações e gostava então de agradecer a cada uma de vocês
por nos dar essa oportunidade que vai para além das incertezas com as opções terapêuticas válidas, mas também nos remete a questões de dificuldades específicas, como bem nos apresentou a colega da Guiné-Bissau. E eu passo, então, a moderação ao professor Jorge Atuquia, sem antes agradecer também a participação do Miguel Lopes, que nos dá todo o suporte técnico. Professor Jorge, por favor. Obrigado, professor Fernando Coutinho. Os meus cumprimentos e agradecimentos ao IHMT e à Associação dos Administradores Hospitalares de Portugal. Os meus cumprimentos e a alegria de rever as colegas aqui presentes. Foram apresentações extraordinariamente interessantes, cada uma dentro das suas perspectivas. Eu acho que foram apresentações que trouxeram muita informação e conhecimento às pessoas que estão a assistir. Reparem que eu digo informação e conhecimento, porque são duas coisas diferentes. Nós, nesta pandemia, temos tido muita informação, mas temos tido muito pouco conhecimento. E esta parte que diz respeito à terapêutica é um dos elementos mais importantes do conhecimento, porque é a fase em que nós temos que tratar os nossos doentes. Agora vamos entrar na fase de perguntas e respostas. Antes das perguntas da assistência, existe uma pergunta que a organização lança para a assistência. E esta pergunta diz o seguinte: pede para acederem através do telemóvel ao site www.menti.com e usarem o código 99 67 73. Portanto, repito, www.menti.com e código 996673. A pergunta é: quais são, na sua opinião, valorizando de 1 a 5, 1, concordo totalmente, 5, concordo totalmente, os maiores desafios ao nível do tratamento da Covid-19? A variabilidade da sintomatologia, a gestão das comorbilidades associadas nos doentes críticos, a reduzida evidência científica das opções terapêuticas disponíveis, as limitadas opções terapêuticas eficazes ou a variabilidade do processo de recuperação dos doentes. Posto isto, aguardo que o Miguel me faça chegar alguma informação sobre as perguntas que existem. Neste momento não tenho nenhuma pergunta. Certo, Miguel? E neste momento as perguntas que existiam já foram respondidas pela doutora Isabel Aldir. Não sei se quererá recuperá-las. Sim, acho que sim, penso que seria interessante. Se abrir a zona de Q&A, pode ver as perguntas respondidas. A segunda aba diz respondida. Eu vejo as perguntas, sim. As terceiras perguntas foram respondidas já. Pergunta para a doutora Joana Cortês, para a doutora Fernanda. Mas pode voltar a colocá-las para que possam responder oralmente, para que todos fiquem a conhecer. Penso que sim, que deve ser importante que todos fiquem a ouvir a resposta, porque são todas perguntas importantes. Eu começaria talvez porque foi a doutora Joana que fez a última palestrante. A pergunta é: qual é a capacidade diária de testes na Guiné-Bissau?
Sim, portanto eu respondi, mas percebi então que nem toda a gente vê. Então, nós com os 2 laboratórios de Bissau conseguiríamos fazer cerca de 380 testes por dia, RT-PCR. No entanto, não temos vindo a conseguir fazer este número diário de testes. O segundo laboratório foi montado muito recentemente, tem uma semana e pouco, com a vinda de um equipamento RT-PCR de Portugal, num dos voos que conseguimos, e portanto não temos vindo a conseguir, provavelmente também por uma dificuldade na vigilância epidemiológica e porque apesar de as fronteiras estarem fechadas e mesmo as viagens entre as regiões, a época do caju entretanto também começou e portanto provavelmente as pessoas, no sentido de terem um rendimento económico que não conseguiram ter nos últimos meses, estão a viajar para as províncias. Obrigado. Doutora Fernanda, respondeu à pergunta sobre o país ainda não teve um doente grave com necessidade de internamento em unidade de cuidados intensivos. Já algum doente foi medicado com cloroquina ou hidroxicloroquina? Eu penso que sim, mas foi respondida para todos esta? Sim. Muito obrigada, professora Jorge Autoguia. Relativamente à primeira pergunta, acredita... Não tenho acesso à pergunta. O país não teve um doente grave com necessidade de internamento em UTI. Já algum doente foi medicado com cloroquina? Sim. É essa a pergunta? Não, a pergunta é que, desde o início, aliás, se o teleconferencista esteve atento à minha exposição, inicialmente, em função da estratégia testar, tratar e isolar, eram tratados todos os doentes com cloroquina, quer aqueles que tinham oligosintomáticos, como os moderadamente sintomáticos. Portanto, esta pergunta é para dizê-lo assim, atualmente, face às evidências e os resultados da investigação, está-se a preconizar a utilização dos ensaios, há projetos de investigação em curso, com vista a poder ter uma noção de qual poderá ser, a nível local, as drogas eficazes. Há uma questão que geralmente nós levantamos, e está em curso também uma investigação nesse sentido. O consumo, portanto, a automedicação das pessoas com o processo da Covid, a autoutilização dos antimaláricos, não só a hidroxicloroquina, como também os derivados da ACT, né? As pessoas em África têm acesso aos antimaláricos e podem naturalmente fazer automedicação. Não sei se constitui, na verdade, um dos fatores que também vai a condicionar a diminuição da sintomatologia. Né? Nós estamos a elaborar um projeto nesse sentido, né, em que, naturalmente, há um consumo, né, aumentado de cloroquina e agora vamos comparar se foi traduzido na diminuição dos casos de malária durante esse período da Covid. Né? Portanto, ainda, os resultados ainda não foram possíveis e, portanto, vamos esperar que, efetivamente, eles possam trazer-nos alguma evidência local nesse sentido. O segundo aspecto, a segunda pergunta, não sei... A segunda pergunta tem a ver com o facto da cloroquina neste momento não ser eficaz no combate à malária pela existência de resistência e se seria por isso uma boa opção no tratamento da Covid-19. Portanto, esta penso que já está... Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a cloroquina foi retirada sensivelmente, se não estou em erro, quase 20 anos, na altura em que foi substituídos os derivados da ACT. Naturalmente, a cloroquina acabou por tomar outro papel na utilização das doenças autoimunes. Portanto, este período, digamos, de também não haver uma pressão medicamentosa em relação à cloroquina, pode levar ao resgate da sensibilidade do plasmóide à cloroquina. Portanto, são essas questões que nós estamos a tentar investigar para ver se efetivamente, portanto, por os aspectos que
que também é indicado como sendo um fator, né, promissor no desenvolvimento da resistência é a utilização em doses supressivas, não é? Que geralmente as pessoas iam utilizando durante o período da automedicação. São 20 anos aproximadamente, portanto é uma questão de sensibilidade, se não forem 20, são mais de 15 anos, portanto sensivelmente 15 anos, que os países da África subsaariana deixaram de utilizar a cloroquina em substituição dos derivados da ACT. Não sei até que ponto, portanto a investigação poderá dar-nos essa resposta, se até não se veio resgatar novamente a sensibilidade do plasmódio à cloroquina. Eu queria talvez encerrar esta questão da cloroquina, porque acho que há coisas neste momento mais importantes para discutir nas opções terapêuticas, mas queria encerrar com a pergunta sobre uma dúvida em termos de ensaios clínicos, que é como é que com um número reduzido de doentes sintomáticos é possível usar a cloroquina ou a hidroxicloroquina num contexto de ensaio clínico. Como é que se desenharam os ensaios clínicos com tão poucos doentes? Não. Eu tinha respondido a essa questão, dizendo que de facto isso é um desafio, depois nós termos amostras suficientemente robustas e com braços de controle para que depois nos consigamos de facto propor a tirar conclusões que sejam válidas e robustas em termos científicos, e uma das estratégias que de facto nós podemos fazer uso para conseguirmos essas respostas é propor-nos a participar em ensaios multicêntricos e internacionais, como é o caso do ensaio que a Joana referiu na sua apresentação, que está a ser promovido pela Organização Mundial de Saúde, o Solidarity, e em que num dos seus braços tem precisamente o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina. E em relação a Angola, Fernanda? Estamos com alguns projetos, este projeto está a ser elaborado, o número de casos, né, o pequeno número de casos implica que nós temos necessariamente que integrar as equipas multidisciplinares, né, e poder desenvolver estudos multicêntricos. Eu acho que é uma oportunidade que nós podemos aproveitar. Nós temos também previsto 2 projetos de investigação com HIMT, mais relacionados com a cinética do vírus e a sequenciação, e naturalmente esta abordagem poderíamos fazê-lo de forma integrada, né, num estudo multicêntrico, porque senão ficaremos à mesma sem evidência como é a dúzia de casos, não é? Portanto, só mesmo a abordagem integrada é que nos poderá dar resposta, né, tendo em conta inclusivamente na Guiné-Bissau com um padrão nosológico que é mais ou menos sobreponível ao nosso, não é? Portanto, e surpreendeu quando a professora Joana chamou a atenção dos doentes com VIH. Portanto, paradoxalmente, se eles beneficiam de tratamento antivírico e com os inibidores da protease, seria esperado que tivessem, naturalmente, uma proteção, né, entre aspas, né, em relação à infecção. Portanto, de facto, há situações que nós temos mesmo que esclarecer a nível dos nossos países. E uma integração, um trabalho integrado irá ajudar-nos certamente a encontrar evidências mais robustas num estudo multicêntrico. Estamos perfeitamente de acordo. Joana, não quer comentar esta questão da utilização de antirretrovíricos e a potencial proteção que poderiam teoricamente oferecer? Obrigada, professora Jorge Atouguia, por me dar a palavra. De facto, professora Fernanda, poderia assim ser, mas a boa verdade é que os doentes VIH que nós temos vindo a observar aqui internados com Covid e que têm morrido nas primeiras horas, são doentes exatamente que não estão controlados, não estão a fazer terapêutico ou são doentes novos. Então, quando estava a falar no outro dia com um colega da África do Sul, que também estávamos exatamente a discutir essa questão, e ele me dizia assim, provavelmente o que na Europa verificam, que até parece que a infecção VIH não é
não é uma infecção, uma comorbidade associada ao Covid, mas porque lá, em princípio, nós teremos mais doentes aderentes à terapêutica, teremos doentes suprimidos, o que não é de longe, que não é de todo a situação que nós temos cá na Guiné-Bissau e seguramente, provavelmente aí também em Angola. Obrigada. Muito obrigado. Eu penso que estamos a chegar ao final. Eu queria deixar uma pergunta para todas as colegas, talvez começando pela Isabel, porque e depois ver os comentários e a possibilidade de avaliação em termos de cada um dos países que estão aqui representados. A pergunta é muito genérica, que é assim, do ponto de vista daquilo que se conhece até agora, Isabel, na tua opinião, o que é que achas que será o futuro em termos da terapêutica do SARS-CoV-19, do CoV-2? Quer dizer, ou haverá terapêutica do ponto de vista antivírica direta para eliminar o vírus, e aqui estendendo depois para a Guiné-Bissau e para Angola, existindo uma terapêutica a este nível, quais seriam as possibilidades dela chegar à Guiné-Bissau, chegar a Angola? Aquilo que nós estamos a ver é que a maior parte das hipóteses terapêuticas são trabalhadas nos países ricos e, portanto, estamos a trabalhar com medicamentos que vão ser, no mínimo, extremamente caros. E, portanto, gostava que comentassem ou que refletíssemos um bocadinho sobre isto. Muito obrigado. Jorge, por natureza sou uma pessoa otimista, mas tenho que confessar que nesta matéria em concreto tenho algumas reservas. Reservas porque, de facto, ainda há muito por conhecer em relação a esta doença e a este vírus em concreto, e à data, mesmo o Remdesivir, a mais-valia que parece ter trazido é muito limitada. E os fármacos que estão em investigação, de facto, têm esses aspectos que tu já referiste. São fármacos que, a terem algum efeito benéfico, não são desprovidos de todo de efeitos secundários importantes, de limitações e contraindicações, e que certamente trarão um ónus financeiro para os serviços de saúde muito importantes. E, portanto, também por isso não vejo como muito imediato grandes alterações nesta matéria. E sublinho, sou por natureza uma pessoa otimista. Só uma pequena achega em relação àquilo que a Joana disse. De facto, na população com a infecção VIH, nós não vemos qualquer tipo de comportamento diferente, e a doença Covid-19 manifesta-se de forma idêntica, mas sim, estamos a tratar de uma população que maioritariamente tem a sua infecção VIH controlada, com boas contagens de células CD4 e, portanto, em que o sistema imunológico se comportará de forma idêntica ao da população em geral. Muito obrigado. Joana, quer comentar? Sim, eu também acho que sou uma pessoa otimista, mas apesar de o ser, de facto, perante este cenário, não só da própria doença pelas características que a doutora Isabel já referiu em relação à terapêutica, mas também pelas dificuldades que nós temos aqui estruturais na Guiné-Bissau, me parece que no nosso contexto nós temos que ser mais básicos no sentido de temos que criar condições de ter oxigenoterapia para os nossos doentes. Nós temos que criar, neste contexto onde trabalho e onde vivo,
termos oxigênio e aproveitarmos os financiadores que estão a entrar para ajudar na resposta ao Covid, que seja uma ajuda à resposta, mas também à recuperação. E pensarmos em fortalecer o sistema de saúde, em que possamos ter estratégias transversais que nos permitam ter mais doentes VIH sob tratamento, em que possamos ter mais diabéticos controlados, em que possamos ter mais profissionais de saúde treinados para a abordagem a um síndrome de uma dificuldade respiratória aguda, seja ela Covid ou não. Obrigada. Muito obrigado. Fernanda. Se fosse pessimista, optaria por ser otimista, não é? Claro que, naturalmente, todos nós somos otimistas, mas continuo cética em relação dos próximos anos em termos alguma droga, né, comprovadamente eficaz para o tratamento. Sobretudo, tendo em conta a complexidade do vírus, que constitui verdadeiramente um desafio, né? Não só a humanização, as nossas competências, até a própria inteligência artificial, né? Apesar de alguns retraídos avanços nesse domínio. Para nós, em Angola, a Covid trouxe-nos alguns benefícios, como é que se costuma dizer, entre aspas. Obrigou-nos face ao diagnóstico precoce e tendo em conta os nossos antecedentes, de um sistema de saúde bastante fragilizado, pensando inclusivamente naquilo que são os surtos epidémicos sucessivos, não é? Nós acabamos de ter sensivelmente, aliás, em paralelo agora com a Covid também, um síndrome icterhemorrágico, não é? E isso é recorrente, mas possibilitou imprimir uma dinâmica que levasse aquilo que é a melhoria da capacitação profissional, a capacitação de diagnóstico a nível laboratorial e, portanto, todos esses ganhos, não é, da reestruturação a nível dos serviços hospitalares e organizacionais, e certamente que isso é a parte benéfica em relação à reorganização do sistema, não é? Agora, a questão levanta-se, até quando é que nós iremos estar com o sistema naturalmente de contingência, embora passamos agora por uma situação de calamidade, tendo em conta apenas este período mais crítico em que teríamos abaixamento das temperaturas. Vamos esperar se eventualmente a partir de agosto, setembro, a situação venha a melhorar, porque continuamos num sistema de confinamento, não é? Quarentena institucional, mas que naturalmente um estudo que a nossa faculdade vai desenvolver em relação a um estudo de seroprevalência, né, poderá ajudar-nos para termos uma noção de como é que a epidemia ou a pandemia se manifestou a nível do nosso país, nomeadamente em Luanda, que é o epicentro. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, muito obrigado às três palestrantes. Foi um privilégio ter ouvido aquilo que ouvi. O meu pensamento não só estará em Portugal, representado por Isabel, mas estará também na Guiné-Bissau e em Angola. E desejo que todos tenhamos as melhores felicidades nestes tempos mais próximos também. Passo a palavra ao professor Fernando Capetinho. Muito obrigado, professor. Eu vou parafrasear um escritor brasileiro que se chamava Ariano Suassuna e dizer que eu não fico nem com o pessimismo e nem com o otimismo, mas eu fico, como ele dizia, com o realismo esperançoso, que é voltar os olhos para o futuro, conhecendo as limitações que temos atualmente e que espero possamos fortalecer nas nossas reflexões a preocupação para com as desigualdades. O professor Jorge tocou num ponto que eu acho que é um ponto nevrálgico dessa questão. O futuro, em termos de terapêutica contra o Covid-2, exigirá de nós uma reflexão e uma ação determinada sobre a correção ou a atenuação das desigualdades em saúde, especialmente os países mais pobres e mesmo os países mais ricos que irão conhecer e já estão a conhecer um período de retração econômica
severa, não é? E que atinge fatalmente aqueles que são mais desfavorecidos. Eu penso que, do ponto de vista da medicina social ou da saúde pública, essa preocupação tem que ser uma constante nas nossas vidas profissionais e pessoais a partir de agora. Quisera também agradecer a todas as palestrantes pelo muito que nos ensinaram. Aqui há muitas informações, mas há muito mais conhecimento que as senhoras puderam nos transmitir, e agradecer a gentileza do professor Jorge na co-moderação desse seminário. Obrigado a todos.